Onde está a Malu Mader hoje? Essa é a pergunta que o Brasil teria vergonha de admitir que digita às 2 da manhã. Em 1993, havia uma mulher que parava o Brasil. Não metaforicamente, literalmente. Quando ela aparecia na tela, as conversas cessavam, os olhares convergiam, o tempo suspendia. O Brasil inteiro sabia o nome dela. E então, ela foi embora. Malu Mader foi, por quase uma década, a atriz mais desejada do Brasil. Covers de Veja, papéis que toda atriz sonhava, um nome que entrou na linguagem popular, bonita que nem a Malu Mader. Onde está a Malu Mader hoje? Essa é a pergunta que pessoas da minha geração e da sua digitam no YouTube às 2 da manhã. A resposta existe, e ela é muito mais interessante do que qualquer escândalo que você possa imaginar. Maria Lúcia Mader nasceu em 1966, no Rio de Janeiro. Antes de ser ícone, ela era uma menina de Ipanema que amava cinema. Não o cinema de tapete vermelho, o cinema de sessão de tarde, sala escura, aquele tipo de amor que você não consegue explicar para sua mãe. Ela não nasceu em família de artistas, ela não tinha contatos. Ela tinha, como ela mesma disse em entrevista à Folha de São Paulo, uma necessidade estranha de habitar outras pessoas. Quando entrou para a Globo nos anos 80, o processo foi lento, como costuma ser para quem não tem pistolão. Mas quando veio, veio de vez. Ela interpretava personagens que tinham dentro delas uma contradição que o público não conseguia largar: vulnerabilidade e força, ao mesmo tempo. Esse é o tipo de ator que você não esquece. Não porque foi bonito, mas porque foi verdadeiro. Nos anos 90, ela estava em todo lugar. Capa de revista toda semana, papéis de protagonista, convites de Hollywood que chegaram. Sim, chegaram. Mas tem um detalhe que os perfis de celebridade nunca mencionam. Malu Mader detestava ser famosa. Não a atuação, a fama. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e essa diferença vai explicar tudo o que veio depois. Pense em algo que você ama de verdade. Agora imagine que esse amor exige, como pagamento, que você nunca mais tenha privacidade, que cada movimento seu seja consumido, que você vire produto. Você conseguiria aguentar? Então, o que aconteceu para tudo mudar de uma hora para outra? Para entender o que aconteceu com Malu Mader, você precisa entender o que era a televisão brasileira nos anos 90. A Globo tinha, naquele momento, um controle sobre a cultura nacional que hoje seria impossível. Uma novela das 8 reunia 60, 70 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ser protagonista de uma novela das 8 não era fama, era onipresença. Malu Mader estava dentro dessa máquina, e a máquina não perguntava se você queria entrar. Em entrevistas da época, ela era sempre educada, sempre articulada, mas havia uma frase que ela repetia de formas diferentes. Eu gosto de fazer personagens, eu não gosto de ser personagem. Essa frase é o coração de tudo. Tem gente que confunde o palco com a vida. Malu nunca confundiu. E isso, paradoxalmente, é o que tornava a atuação dela tão boa e a fama tão insuportável. Ela gostava de habitar outras pessoas, não suportava que outras pessoas a habitassem. Em 1994, Malu conheceu Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs. Ele era, à sua maneira, alguém que também entendia a contradição de fazer arte e não querer ser devorada por ela. Os dois se casaram em 1996 e algo começou a mudar na vida de Malu. Não dramaticamente, não de um dia para outro, mas como muda a prioridade de quem decide, finalmente, parar de ouvir o que o mundo acha que ela deveria ser. Ao longo dos anos 2000, Malu foi diminuindo o ritmo. Menos novelas, mais escolhas. Ela aceitava papéis que importavam para ela, não os que vinham com os maiores cachês. Em 2003, participou do filme Bellini e a Esfinge. Malu descobriu que queria ser mãe de uma forma que não cabia dentro de um estúdio. Não foi abandono da carreira, foi uma renegociação. Ela não largou a arte, ela redefiniu os termos do contrato. É diferente, é muito diferente.
Mas o que ninguém parou para dizer era que Malu Mader nunca parou de trabalhar. A mídia criou uma narrativa de desaparecimento porque desaparecimento vende. A realidade é mais subversiva. Enquanto o Brasil a procurava nas capas de revista, ela estava em Petrópolis, criando filhos, lendo, escrevendo, aparecendo em festivais de cinema independente que 99% do público jamais assistiu. Ela não fugiu da vida pública. Ela simplesmente se recusou a deixar que a vida dela definisse o que a vida dela valia. Hoje, Malu Mader vive majoritariamente em Petrópolis, com Tony Bellotto. Eles têm uma rotina que, se você descrevesse para o Brasil dos anos 90, ninguém acreditaria. Simples, silenciosa, deliberadamente longe do que o show business exige. Ela ainda aceita trabalhos, mas apenas os que ela escolhe, não os que a escolhem. Essa distinção, para a maioria das pessoas, é um luxo. Para Malu, foi uma decisão de anos e um preço que ela escolheu pagar. O legado de Malu Mader para a cultura brasileira é mais sofisticado do que parece. Ela foi uma das primeiras atrizes de grande visibilidade a dizer publicamente que a saúde mental importa mais do que a continuidade da fama. Em um país onde o entretenimento frequentemente consome seus artistas até não sobrar nada, ela mostrou que existe uma saída. Não gloriosa, não dramática, simplesmente humana. E o cinema brasileiro de autor a acolheu, porque os melhores diretores do país sabem reconhecer alguém que atua com os ossos, não com a performance. Ela ensinou que talento não precisa de audiência para existir. Eu sei que a história de Malu Mader parece distante. Fama, televisão, anos 90, mas tem um ponto nessa história que é exatamente o que muita gente está sentindo agora. A sensação de estar fazendo algo por pressão externa e não por vontade própria. De sustentar uma imagem que não é mais sua. De ter medo de mudar porque mudança parece fracasso. Malu Mader não resolveu isso com um post, uma entrevista ou um manifesto. Ela resolveu com tempo, silêncio e clareza sobre o que de fato importava para ela. Talvez valha pensar no que importa para você. Existe uma versão dessa história que a imprensa sempre quis contar. A atriz que caiu, a beleza que envelheceu, o ícone que o Brasil esqueceu. Mas a versão real é outra. Uma mulher que olhou para a fama e decidiu que ela valia menos do que a liberdade de ser quem ela queria ser. Sem câmera, sem aplauso, sem a necessidade de que ninguém soubesse o nome dela para que sua vida fizesse sentido. A atriz mais desejada dos anos 90 não sumiu. Se você se identificou com essa história, inscreve aqui. Toda semana tem uma história assim, sobre pessoas reais, escolhas reais e as coisas que a fama nunca mostra. Aproveita e responde aqui sua opinião se existe uma diferença entre sumir e escolher sair. Qual das duas você acha que Malu Mader fez e qual das duas você faria no lugar dela?